Existe uma dor que muitas vezes não tem nome. Ela mora no corpo, mora na sexualidade, mora na autoestima, mora no medo. E às vezes essa dor começa lá atrás, na infância. Hoje eu quero falar com você sobre abuso sexual, sobre uma visão espiritual à luz da linguagem do corpo e como o teu inconsciente pode culpar os pais. E caso tu não me conheça, eu sou a Regina, numeróloga, terapeuta integrativa, mãe atípica, eterna estudante da espiritualidade universalista. E se tu gosta de assuntos como terapias, espiritualidade universalista, considere se inscrever no canal. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te afirmar: você nunca foi culpada. A criança nunca é responsável. Aqui nós falamos de compreensão energética e de libertação, não de culpa. Pois o trauma, ele é como uma ferida da alma. Quando ocorre um abuso, não é só o corpo físico que é invadido, é o campo energético, é o chakra básico, é o chakra sacral, é a sensação de segurança no mundo. A criança perde algo fundamental, a confiança de que será protegida. E quando essa proteção falha, a alma registra: eu não estou segura, eu estou sozinha, o mundo não me protege. E essa falta de proteção, esse medo que invade tanto a nível emocional quanto mental, segundo a metafísica da saúde, quando essa emoção não é acolhida, o nosso corpo pode se tornar o porta-voz dessa dor. E aí como, que pode se manifestar no corpo? Lembrando que é uma leitura espiritual e emocional que jamais substitui um acompanhamento médico, psicológico. Se atente a isso. Na linguagem do corpo, pode resultar em problemas ginecológicos como cistos, endometrioses, miomas recorrentes. A interpretação energética desses sintomas é a dor ligada à feminilidade, à sexualidade. Problemas urinários, medo constante e sensação de vulnerabilidade. As disfunções sexuais. O corpo, ele cria bloqueios como mecanismo de defesa energética. Problemas intestinais é a dificuldade de digerir os traumas, que acaba se refletindo em órgãos do aparelho digestivo. Já a ansiedade, a depressão e doenças autoimunes é quando aquela dor emocional vira uma autoagressão inconsciente. Mas eu quero tocar num ponto muito profundo: o inconsciente e a culpa pela falta de proteção. Muitas vezes, no nível racional, a pessoa perdoa os pais por não estarem presentes, por não terem protegido ela. Mas o inconsciente fica aquela pergunta silenciosa: por que ninguém me protegeu? A criança não entende o contexto, ela entende segurança. Se o abuso aconteceu dentro de casa ou ainda foi ignorado ou não foi percebido, o inconsciente pode registrar: eu não fui protegida, meus pais falharam, eu fui abandonado. E essa dor pode se transformar em raiva reprimida, dificuldade de confiar, autossabotagem, bloqueio em relacionamentos. E não é julgamento contra os pais, é dor infantil congelada. E segundo essa visão espiritual, enquanto essa ferida não é acolhida, o corpo pode continuar manifestando sintomas, porque o nosso corpo registra, armazena aquilo que a consciência tentou e tenta esquecer. E a cura começa quando você permite olhar o que aquela criança sentiu. Não para culpar ninguém, não para reviver o trauma, mas para acolher. Espiritualmente, isso envolve terapia especializada em trauma, que é fundamental, trabalho de perdão consciente para libertar o seu campo energético, cura da criança interior, reiki para harmonizar os chakras básicos, sacral, principalmente, porque há um desequilíbrio em todos os chakras quando se tem qualquer tipo de abuso ou trauma profundo que desequilibra todo o campo energético. Também se precisa de uma reconexão com o corpo com muito uma aceitação
E eu tenho um atendimento individualizado, pessoal, caso você não saiba, ou ainda em grupos que faço recorrente, que é chamado divórcio energético, que é um combo de técnicas terapêuticas que corta do teu mental, emocional e espiritual, traumas, dores, relações tóxicas e abusivas. Queres mais informação? Me chama que eu te conto mais a respeito. Porque essa técnica de divórcio energético, ela vai lá na raiz do trauma, seja de onde veio. Essa oração do perdão que a gente está fazendo não é dizer o que foi certo, mas sim te trazer que tu não quer mais isso dentro de ti. Porque quando a alma se sente segura, o teu corpo começa a relaxar. Os sintomas físicos que você possa ter hoje começa a aliviar, porque o teu corpo para de estar nesse sempre estado de alerta e engaje-se nesse processo de auto-perdoar, de perdoar, para que você consiga se libertar de todo sentimento, de toda essa energia de trauma, de abuso que você possa ter. E lembrando, se você conhece alguém que possa precisar desse conteúdo, compartilhe, porque lembrando que essa oração do perdão trata nossa relação com pai, mãe, mas também com todos os homens e mulheres que tivemos contato na nossa vida. E vamos seguir então para a oração do perdão. Eu te convido a ir relaxando, inspire, expire, tire esse momento para se conectar com a sua energia. Inspirando e expirando, repita comigo: eu perdoo você. Por favor, me perdoe. Você nunca teve culpa. Eu também nunca tive culpa. Eu perdoo você. Me perdoe, por favor. A vida nos ensina através das discórdias e eu aprendi a amá-la e deixá-la ir de minha mente. Você precisa viver suas próprias lições e eu também. Eu perdoo você. Me perdoe em nome de Deus. Agora, vá ser feliz para que eu seja também. Que Deus a proteja e perdoe os nossos mundos. As mágoas desapareceram do meu coração e só há luz e paz em minha vida. Quero você alegre, sorrindo, onde quer que você esteja. É tão bom soltar, parar de resistir e deixar fluir novos sentimentos. Eu perdoei você do fundo da minha alma, porque sei que você nunca fez nada por mal, e sim porque acreditou que era a melhor maneira de ser feliz. Me perdoe por ter nutrido ódio e mágoa por tanto tempo em meu coração. Eu não sabia como era bom perdoar e soltar. Eu não sabia como era bom deixar ir o que nunca me pertenceu. Agora sei que só podemos ser felizes quando soltamos as vidas para que sigam seus próprios sonhos e seus próprios erros. Não quero mais controlar nada, nem ninguém. Por isso peço que me perdoe e me solte também, para que seu coração se encha de amor, assim como o meu. Muito obrigado. Vai inspirando, expirando, sentindo essa energia. E se você ainda carrega o peso de um abuso, eu quero que tu escute com o coração aberto. Tu não é suja, tu não é culpada, tu não tá quebrada. Tu foi ferida e feridas podem ser curadas. O teu corpo não está te punindo, ele está te pedindo acolhimento. Todo sintoma, toda dor tem o objetivo de te chamar para superação, para cura. E se tu sente que está na hora de tu engajar nesse processo cada vez mais, se tu quer entrar de cabeça nessa quebra de padrões, nessa limpeza profunda, nesse ancoramento com a tua espiritualidade, eu ministro cursos de Reiki, Seiki, online ou presencial. Se quiser conhecer mais esse trabalho e considerar tornar-se um reikiano para se autocurar, se autotratar, conheça. Os links estão na descrição. E compartilhe
com quem possa carregar essas dores em silêncio. E tenha em mente que, quando a tua consciência desperta, a sua cura te leva para um outro nível evolutivo, te leva para perceber que nada nessa vida é por acaso. Tudo tem um propósito, uma explicação. Basta você seguir o seu caminho evolutivo e que você vai achar, vai se encontrar. E ficando por aqui, te encontro amanhã. Até!